Bom, gente, estamos gravando, vamos começar a aula então. Lembrando aí para o povo que está assistindo a gravação hoje, nós vamos começar a ver os movimentos sociais do século XIX, tudo certo? Gente, então vamos começar esse negócio. Eu sempre esqueço onde começa. Mas enfim, essa imagem bela, maravilhosa, Full HD 4K que eu preparei para vocês, mas enfim. Meus queridos, vamos começar. Olha só. Quando a gente fala em movimentos sociais do século XIX, a gente está querendo dizer que eclodiram dentro da Europa alguns pensamentos, algumas mudanças sociais que vão influenciar diretamente todo o pensamento, toda a política, toda a economia do continente em geral. Entendeu? Então não é só uma coisa, não é só um movimento que a gente vê. Inclusive, vão ter movimentos que são antagônicos. Por exemplo, o nacionalismo, que é o que a gente vai começar vendo agora, é completamente oposto ao marxismo científico. Marx odiava o nacionalismo. Então não pensem que essas novas teorias, que esses novos pensamentos, eles têm uma correlação entre si. Eles não têm uma correlação no sentido que eles não se conectam. Então, eles podem ser antagônicos, eles podem ter ideias opostas. O que a gente quer dizer quando a gente fala em movimentos sociais do século XIX é que eles começaram no século XIX, por motivos que, em geral, são muito parecidos, mas não necessariamente eles são correlatos. Isso é muito importante que vocês saibam, tudo bem? Então, vamos começar com o primeiro deles, que é o nacionalismo. Amores, dando um contexto geral para vocês, a gente já viu o que é nação lá na nossa primeira aula que eu gravei para vocês, que foi sobre a Grécia. Mas eu vou recapitular o conceito daqui a pouquinho para vocês, tudo certo? Então vamos lá, amores. A gente teve, dentro da Europa, de maneira geral, obviamente, tiveram exceções, tiveram países que continuaram com o absolutismo, mas ele acabou. Então a gente tem o fim do absolutismo, e mais importante do que o fim do absolutismo. Meus queridos, vocês lembram que eu falei do Luís XIV para vocês, aquela atrelação da imagem do monarca ao Estado? O Estado sou eu, o Estado c'est moi. Então, como é que funcionava na Europa nesse sentido? Você não tinha uma identificação nacional. Olha só como as coisas são bizarras. Quando a gente pensa em Brasil hoje em dia, a gente não pensa em Jair Bolsonaro. Quer dizer, a gente pensa, mas é por outros motivos. Enfim. Mas não era para ser assim, tudo bem? Quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa em português, a gente pensa em nossa cultura, nas nossas tradições, e a gente tem um sentimento de identificação, tipo, porra, eu sou brasileiro. Durante a Europa, naquele período, não é que essas coisas não existissem, não é que não tivessem regionalidades, não é que a França não tivesse uma cultura própria, não é que a Inglaterra não tivesse uma cultura própria, mas o povo não se sentia representado, não se sentia identificado. A figura do Estado era indissolúvel, era inseparável da figura do regente, da figura do monarca. E quando o absolutismo acaba, esse ideário de nacionalismo, de quem compõe a nação, somos nós. É o povo que faz a nação, e não o regente, e não o monarca, e não o absolutista. Isso vai ser muito importante para a eclosão do nacionalismo. Então, o primeiro ponto que vocês têm que saber, a substituição da atrelação do Estado à figura do rei. Antigamente era assim, o rei representava o Estado e agora não mais. Agora a nação é representada pelo povo, e a um povo corresponde um Estado. Tudo bem? Gente, então recapitulando para vocês rapidinho, lembrando, nação é um termo muito complexo e polissêmico. Polissêmico que tem vários sentidos. Por quê? Porque um monte de gente usou, um monte de gente debateu, um monte de gente falou sobre, tanto academicamente quanto até despretensiosamente, e acabou que esse negócio tem um monte de sentido, mas o sentido que a gente vai usar agora nação é o seguinte, é quando você tem aspectos étnicos, culturais, linguísticos, religiosos, não necessariamente religiosos, mas enfim, que criam um sentimento de pertencimento a um certo grupo. Então eu falei isso para vocês, a Grécia não compunha um Estado, porque eles não eram organizados politicamente, mas era uma nação. Nação no sentido que todo mundo naquele território tinha os mesmos dogmas, tinha umas tradições muito parecidas, falava a língua grega. Então, trazendo isso aqui um pouquinho agora para o Brasil, a gente tem o Estado brasileiro, mas temos diversas nações indígenas dentro do nosso território. Por quê? Elas estão à margem da nossa, tipo assim, elas têm uma cultura que nós não temos, sabe? Elas vivem uma coisa muito, muito individual, elas têm língua própria, tradições próprias. E dá outro exemplo, Espanha. Espanha é suas diversas nações, que inclusive vira e mexe dá um problema. A nação catalã, a nação basca, a nação da Galícia, sabe? Então, um movimento catalão super forte lá. Então, a nação é isso, tudo bem, meus queridos? É qualquer coisa que faça que um grupo se sinta parte desse próprio grupo. Então, é o que faz você se sentir brasileiro, é o que faz você se sentir espanhol, é o que faz você se sentir estadunidense, qualquer coisa desse tipo. Tudo certo? É um pouquinho difícil, mas tudo bem. Queridos futuras franciscanas, vocês vão ver isso muito aprofundadamente em uma matéria maravilhosa chamada Teoria Geral do Estado. Só comentando aí para vocês, que é legal. Enfim, gente, então, o nacionalismo, só que isso é o conceito que eu acabei de falar para vocês, é o conceito de nação.
Nacionalismo, no sentido que a gente está vendo aqui, no século XIX, foi um movimento justamente para buscar uma soberania. Então, meus queridos, como é que funcionava? Olha só. A gente vai ver isso, inclusive, um pouquinho mais para frente. Você tinha a Alemanha e você tinha a Itália, que não existiam como países unificados até então. Itália era só uma expressão geográfica, a Península Itálica. Porque lá dentro, de onde hoje corresponde ao país, você tinha vários núcleos de poder fragmentados, as chamadas repúblicas italianas. Então, o que acontece? O nacionalismo, ele eclode como um movimento popular de caráter liberal, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, em busca da soberania, ou seja, de uma autonomia estatal, de uma unificação, sendo que essa unificação, a esse novo país que vai formar, vai ser correspondente uma nação. Começa agora, uma coisa que a gente vai ver na próxima aula mais aprofundadamente, a formação dos que a gente chama de Estados-nação. Vai ser o caso da Alemanha, vai ser o caso da Itália, e entre outros exemplos, tudo bem? Então, o nacionalismo, no contexto do século XIX, é um movimento popular que busca a soberania da população em detrimento dos outros, a soberania de uma nação ao Estado, ou seja, a um Estado, a uma administração pública vai corresponder a uma nação. Tudo certo, gente? E isso vai ser se manifestado de todas as maneiras possíveis, em símbolos ufanistas, em símbolos patrióticos, que é o que a gente está vendo aí à direita. Tudo bem? Essa pintura, olha como ela é feita, gente. Você pode até não concordar com a Revolução e tudo mais, mas olha isso, você tem a figura de um herói, um mártir, carregando a bandeira da França, sabe? Isso é super comum. Você vai ter isso manifestado nas artes, você vai ter isso manifestado na política. Então, só para dar um exemplo para vocês, essa aula vai ser um misturado de tudo, vai ser filosofia, vai ser sociologia, e vai ser também língua portuguesa não, é literatura. Quer melhor exemplo do que nacionalismo, do que o próprio romantismo? Aquela exaltação ufanista dos heróis, da pátria, das nossas tradições. Gente, pelo amor de Deus, pega Iracema, é a coisa assim, acho que mais óbvia que nos parece, tudo certo? Por fim, uma coisa que eu quero destacar para vocês é que esse movimento nacionalista teve um caráter principalmente liberal. Tudo bem? Então, diferentemente dos outros movimentos que a gente vai ver aqui, socialismo utópico, socialismo científico, que vão ser criticados pelos liberais, aqui não. Nacionalismo, ele é levantado, a pauta dele é defendida pelo povo que é liberal. Tá bom? Gente, é complexo, é difícil. Alguma dúvida? Eu vou voltar no chat, porque realmente é complicado de verdade, é muito abstrato. É só falar futuro... gente, alguma duvidazinha? Amo teoria geral do Estado. Gente, é a melhor matéria. É só falar futura franciscana que me oriente de lágrimas. Gente, calma que vai dar tudo certo. O que seria identidade nacional? Wesley, identidade nacional é tudo que literalmente te faz sentir parte de uma nação. Então, o que te faz sentir parte do Brasil? Não sei se você tem esse sentimento, mas enfim, pela minha parte, a cultura brasileira é muito diferente da dos outros países. Então, tipo assim, a gente tem umas tradições muito próprias, a língua portuguesa é uma coisa nossa, do nosso sotaque, do nosso jeito, sabe? Todas as características que fazem você se sentir parte de um grupo, de uma nação. Isso é identidade nacional. Então, é o que faz o alemão se sentir alemão, é o que faz o brasileiro se sentir brasileiro, é o que faz o francês se sentir francês. Estados nacionais seria isso, então, algo relacionado ou nada a ver? Léo, Estado Nacional vai ser exatamente isso que eu vou falar para vocês, que eu falei para vocês. A gente vai ver em mais detalhes quando a gente for estudar a unificação alemã e unificação italiana. Mas, basicamente, é o seguinte. Como é que eram formados os estados até então, gente? Era um aglomerado de pessoas e essas pessoas estavam amando de um estado. Não necessariamente elas compactavam com tudo em si. A exemplo da Espanha. A Espanha é um país com várias nações. Entendeu? Na Alemanha, eles tinham uma visão diferente do que deveria ser um estado. Para eles, um Estado deveria compor uma única nação. Então, há um Estado, há uma administração pública, há um país, apenas uma nação, a nação alemã. Então, se você aplicasse essa lógica para toda a Europa, a Espanha ia ser toda fragmentada, porque ia ser a nação catalã, a nação catalã, é isso, a nação catalã, a nação basca, a nação da Galícia, todas elas iam compor um estadinho, entendeu? Estado-nação é isso, é quando um Estado corresponde a uma única nação. Tudo certo, gente? Tá ok? Posso continuar? Muito abstrato, muita brisa. Qualquer coisa, nós continua aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Beleza, então vamos continuar. Amores, qualquer coisa, se vocês quiserem que repita, eu repito de verdade. Essa aula é bem conceitual, é bem humaninhas, não é uma coisa muito palpável, tá bom? E até um pouco maçante, diga-se de passagem, mas enfim. Esse foi o primeiro movimento social do século XIX que a gente viu. Lembrando, eles não têm correlação entre si, eles podem ser antagônicos. Então, um que um fala, o outro pode falar o contrário, que não tem problema nenhum.
Por que chamar movimento social do século XIX? Porque eles surgiram no século XIX, tudo bem, amores? Então agora a gente vai ver outra coisa, ó, nacionalismo, guarda na caixinha, nacionalismo é isso, agora a gente vai ver socialismo utópico, que é outra coisa completamente diferente. Amores, eu ia explicar no finalzinho porque é um nome utópico, mas eu vou explicar agora para vocês. Gente, a gente tem dois tipos de socialismo, o utópico e o científico. O utópico são essas três pessoas, os principais idealizadores, pelo amor de Deus. Vão ser esses três caras que a gente vai ver agora, tudo bem? E o socialismo científico é o que a gente conhece, é o mais famoso, que é o do Marx e do Engels. Por que o nome científico e utópico? Então, tipo assim, é muito estranho você achar que o Robert Owen, que é um dos socialistas utópicos, ele deu esse nome para si mesmo. Gente, é o seguinte, socialismo utópico é um nome posterior, ele é dado depois desses pensamentos. Quem que deu esse nome? O Marx. Então, o Marx falava o seguinte, pô, muito legal essa ideia aí de socialismo e tudo mais, só que é completamente fora da caixinha. Os caras, quando eles pensaram isso daí, eles estão na Disney, porque isso é utopia, isso nunca vai acontecer. Entenderam agora, gente? Então, socialismo utópico foi um nome dado pelo Marx para se referir aos pensadores anteriores a ele. Então, tipo assim, o Robert Owen, ele não falava, puta, eu sou o socialista utópico. O Charles Fourier não falava, eu sou o socialista utópico, tudo bem? Isso é uma atribuição que a gente tem hoje em dia. E por que o nome socialista? Amores, vocês vão ter que lembrar agora dos conceitos que eu falei de liberalismo para você. O liberalismo, ele preza muito pela liberdade individual. Ou seja, a minha vontade como indivíduo deve ser respeitada e deve ser assegurada pelo Estado. As minhas liberdades individuais também. O socialista é o contrário. Então, para ele, o que deve ser valorizado, o que deve ser assegurado, são as vontades populares, ou seja, a vontade das massas, o bem comum. Entenderam agora? Então, como é que acontece, gente? De onde surge esse nome socialista? É justamente disso, do social, de a sociedade, a convivência humana enquanto sociedade deve ser mais importante, deve ser mais protegida e prezada do que o bem individual. Tá certo? Então, beleza, então. Sabendo desse conceitinho do porquê os nomes agora, vamos começar. Amores, o primeiro socialista utópico que a gente vai ver agora vai ser o Robert Owen, tudo bem? E aí, algumas características da vida dele, só para vocês entenderem. Ele era escocês e ele era proprietário de uma fábrica. E aí o que acontece, gente? Lembrando, segunda Revolução Industrial tá comendo nessa época. Exploração de trabalhador, jornada de trabalho de 20 horas, criança trabalhando nas fábricas, ou seja, aquela situação insalubre que a gente viu muito bem na aula anterior. E o Owen, diferentemente de um monte de burguês que tinha dentro da Europa, e aqui burguês eu tô falando no sentido de realmente alguém que detém os meios de produção, ele via aquilo com horror. Ele não achava aquilo normal. Ele não achava aquela exploração que os trabalhadores tinham uma coisa saudável. Então, ele não concordava com tudo isso. E aí, o que ele faz? Ele, por vontade própria, sem ser incentivado pelo governo e tudo mais, ele começa a dar melhores condições para os trabalhadores dele. Ele reduz a jornada de trabalho, ele aumenta o salário, ele começa a tratar eles bem, ele dá, não uma licença maternidade, mas, tipo assim, ele não demite os funcionários por nada, ele não demite as mulheres por nada, ele obriga que todas as crianças que trabalham nas fábricas tenham mais de 10 anos, o que hoje pode parecer pouca bosta, mas naquela época era muita coisa, era uma revolução muito grande. Então, ele faz essas coisas porque, o que ele falava? Os trabalhadores, desse jeito, ganhando mais e trabalhando menos, eles vão ficar mais felizes e saudáveis. E estando mais felizes e saudáveis, eles vão produzir mais. Entendeu? E produzindo mais, isso vai ser bom para todo mundo. Eles vão ficar um pouco mais da hora, vão ficar um pouco mais felizes, vão produzir mais e todo mundo ganha no final dessas contas. Tudo bem? Obviamente, ele é completamente criticado pelos liberais. Por quê? Irmão, onde já se viu um liberal querer pagar mais, um dono de fábrica querer pagar mais para os seus trabalhadores? Onde já se viu ele não querer empregar crianças de menos de 10 anos? Ou seja, ele vai ser muito criticado pelos liberais, mas também vai ser criticado pelos socialistas, pelo Marx e pelo Engels. Por quê, meus queridos? Olha só. Por mais que seja nobre a atitude dele, de aumentar os salários por iniciativa própria, de ter essa ideia de, mano, eu vou deixar meus trabalhadores felizes porque eles vão produzir mais, não se enganem, Robert Owen ainda era um burguês. A fábrica ainda era dele. Ele não ia dividir os meios de produção igual o Marx e o Engels queria. Então, assim, é por isso que tem esse nome utopia. Tipo, é muito legal isso que você está fazendo, mas não vai funcionar. Porque, a priori, tipo, antes de mais nada, os objetivos da burguesia são avessos, são diversos dos trabalhadores. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o Robert Owen. O que vocês têm que saber dele é esse negócio mesmo, de ele melhorou a vida dos seus trabalhadores por vontade própria, acreditava que mais felizes eles iriam produzir mais, e produzindo mais, todo mundo ia ganhar. Mas não se esqueçam, quando a gente pensa em socialismo, a gente pensa no Marx e no Engels. Não, não é isso. Tipo,
Socialismo utópico é uma coisa completamente diferente, entendeu? Então ele é socialista nesse sentido que ele se preocupa mais com a sociedade, mas ele ainda era dono de fábrica, e sendo dono de fábrica, ele ainda quer ter lucro, tá bom, meus queridos? Vamos continuar aqui. Outro socialista utópico que a gente tem é o Charles de Fourier, francês. Ah, gente, isso é muito importante, olha só. Presta atenção nos nomes. Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon. Francês, inglês não, britânico. Por quê, meus queridos? Por que esses pensadores são ou ingleses ou franceses? Porque são nesses países que a gente tem uma revolução industrial um pouco mais avançada. Lembra, meus queridos, a Inglaterra foi o primeiro país no mundo que teve a revolução industrial, e a França teve uma tentativa com o Napoleão. Fracassou no sentido que a França não conseguiu substituir a hegemonia inglesa, só que ainda teve uma revolução industrial lá dentro. Então você teve a dinâmica de exploração de trabalho dentro da França também. Tudo certo? Então vamos voltar. Charles Fourier, ele falava o seguinte, o que é importante dele? Gente, essa aula vai parecer muito de filosofia, mas tudo bem. Ele falava que o conflito entre as necessidades básicas humanas, ou seja, necessidade de moradia, de se alimentar, de viver, essas necessidades, elas entravam em conflito com a organização social vigente da época, ou seja, aquele método de produção fabril, aquela exploração de trabalho, e isso causava infelicidade nas pessoas. E como você resolveria isso? A partir de um modelo de sociedade que ele chamou de falancérios. Os falancérios seriam comunidades pequenininhas, entre 1.200 e 2.000 pessoas, em que tudo que fosse produzido, tudo que fosse feito lá, seria feito para administração local, ou seja, aquela ideia de nada seria produzido em excesso, tudo que seria produzido seria para alimentar a própria sociedade. Ou seja, ninguém lá teria cobiça, ninguém lá iria querer acumular capital, ou qualquer coisa assim. Ia ser uma sociedade completamente cooperativista, no sentido que todo mundo ia se ajudar, todo mundo ia tentar viver da melhor maneira possível, tá certo? Os meios de produção, eles iam ser repartidos entre todo mundo, viu? Isso é muito importante, porque vai ser diferente do que o Marx falava, e não haveria uma centralização de poder óbvia. Aí você pensa, nossa, mas que sociedade brisada, alguém chegou a implementar isso? Chegou. Na França, a gente teve mais de 30 falancérios, inclusive a gente teve um no Brasil, lá em Santa Catarina, que teve bastante imigração francesa nesse período para cá, né? Eles criaram o falancério, obviamente não deu certo por muito tempo, mas, gente, foi importante, de verdade mesmo, foi uma tentativa muito forte de revolucionar, de ter uma nova organização social. Então, isso é importante, meus queridos. Falancérios, núcleos pequenos, onde os meios de produção, eles iam ser repartidos igualmente entre todo mundo, tudo que seria produzido com o único objetivo de satisfazer a necessidade básica do homem, e não gerar cobiça ou qualquer coisa assim. Qual que é a crítica que ele vai sofrer, do Marx e do Engels? A alta complexidade desse sistema. Porque, meus amores, vamos lá, 1.200 a 2.000 pessoas. Quantos habitantes tinha a Europa nesse período? Sabe, só a cidade de Londres tinha mais de 15 milhões de pessoas, 15 milhões não, de acho que 7 milhões de pessoas. Então, assim, você ia dividir tudo isso em falancériozinho, sabe? Tipo, eles podiam entrar em conflito, podia dar guerra, ia dividir tudo, enfim. Ele foi muito criticado por causa disso, tá bom? O último socialista utópico que, olha esse nariz, gente, olha esse nariz maravilhoso, parece eu, mas enfim. O último socialista utópico que a gente vai ver hoje vai ser o Saint-Simon. O que ele afirmava? Também francês. Ele vai afirmar que o iluminismo, por um lado, ele mudou a política vigente na Europa, no sentido que ele trocou a nobreza com a burguesia, ou seja, você tinha a nobreza no poder da França e agora você tem a burguesia, você é uma representação um pouco mais popular. E ele considera isso muito importante, ele considera o iluminismo, todas as reformas que o iluminismo causou, cruciais, só que elas não deram norte para uma reconstrução social, ou seja, o iluminismo foi incompleto. O que ele defendia? Muito bem que a burguesia está no poder, mas não é só a burguesia que está no poder. A administração pública, ela deve ser feita por todos, por cientistas, por banqueiros, por artistas, por trabalhadores, pelos proletários. Então é isso que ele defendia, tudo bem? Um governo em que todo mundo participasse. Além disso, outra coisa importante que ele falava de um novo cristianismo, que não ia estar atrelado aos dogmas da Igreja Católica, que não ia estar atrelado à luxúria, e que ele uniria espiritualmente toda a Europa. Olha a brisa do cara. Então ele falava que quando essa nova religião surgisse, todo mundo ia meio que virar irmão, sabe? No sentido irmão mesmo, de, mano, todo mundo aqui é cristão, todo mundo ama Cristo e tudo mais. Aí, gente, qual que é a crítica que ele vai sofrer? Ele vai ser tratado de ingênuo. Porque, na cabeça dos socialistas científicos, isso nunca iria acontecer na vida. E aí ele foi taxado de utópico, de utopia, no sentido daquela palavra de uma coisa idealizada que nunca vai acontecer. Tudo certo? Gente, esses são os 3 socialistas utópicos. De novo, é conceitual, honestamente é chato, vocês devem estar dormindo. Mas alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar.
De verdade. Se não tiver, a gente continua. Os socialistas utópicos eram tipo reformistas da estrutura exposta? Sim, Wesley. É exatamente isso. Você tinha um modelo de produção, um modelo de sociedade burguês, orientado pela Revolução Industrial. Eles olhavam aquilo e falavam, mano, não, isso está errado. E aí que vem esse termo social, em que, socialista, em que o interesse do coletivo, o interesse social era mais importante que os interesses individuais. Então eles só queriam reformar a sociedade. Mais alguma coisa, gente? Alguma coisinha? Senão a gente continua, que essa aula é longa. Caso não, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então vamos continuar. Amores, é realmente maçante, viu? Eu já vou pedindo desculpa, mas enfim, é importante. É importante de verdade. Bom, socialismo utópico sofreu críticas. O Robert Owen sofreu, o Fourier, o Saint-Simon também, pelos motivos que eu já expliquei para vocês. Só que o termo socialista vai ser usado mais uma vez por esses caras aqui, pelo Marx e pelo Engels. Amores, agora a gente tem o início do socialismo científico. Por que o nome científico? Porque o Marx e o Engels, você pode discordar deles, você pode achar que eles estavam errados em alguns pontos, mas eles se usaram do método científico para desenvolver a tese deles. Gente, sociologia é ciência, tudo bem? Não é igual filosofia, que é um pensamento mais geral, que tem dogmas, mas sociologia tem prova, tem rigor, tem método científico, tudo bem? Então, o que eles desenvolveram aqui é embasado no método científico, é uma coisa bem mais organizada do que eram esses caras, que só falavam, eu acho isso porque não. Agora o negócio é um pouquinho mais profundo. Inclusive, meus queridos, vocês vão ver isso em sociologia, Marx, Durkheim e Weber são os pais da própria sociologia em si. Então, o que eles fizeram aqui é muito importante, tudo bem? Amores, o que eles falavam? Eles olharam tudo isso para trás e falaram, puta, legítimo vocês se preocuparem mais com o interesse coletivo do que o individual. Mas vocês estão na Disney, vocês são utópicos, vocês não estão levando em conta alguns aspectos da realidade que invalidam completamente o que vocês estão falando. Então, vocês não estão levando em conta o mais importante. E aí que eles falam, presta atenção. Vocês vão ver isso de novo em sociologia, mas presta atenção que isso é muito importante. O que o Marx e o que o Engels falavam? Os interesses da burguesia e dos proletários, que são os trabalhadores da fábrica, eles são essencialmente antagônicos. Ou seja, as dinâmicas de controle sempre vão colocar burguesia para um lado e proletário do outro. E nessa dinâmica, o proletário sempre vai se dar mal. Por quê? É interessante para a burguesia pagar o menos possível para o proletário e que o proletário produza mais. Enquanto para o proletário é exatamente o contrário. Ele quer receber mais e trabalhar menos. Então, nessa corda, nessa briga de força, quem realmente sempre vai ganhar vai ser a burguesia. E o proletário sempre vai ser prejudicado. E é por isso que ele falava que o Robert Owen, isso que ele fala de mais felizes, saudáveis, isso é maluquice. Por quê? Porque nenhum burguês, nenhum dono de fábrica vai aderir isso daí. Por quê? Porque ele quer pagar menos para um trabalhador e ele quer que esse trabalhador trabalhe mais. Ou seja, isso não faz sentido, entendeu? Para uma cabeça de um socialista científico. O que eles falavam além disso? Além dessa divisão que a gente tem de interesses antagônicos entre a burguesia e o proletário, o Marx e o Engels eles vão falar de um fenômeno chamado alienação, que basicamente é o seguinte, meus queridos, olha só, a gente tem uma fábrica. O dono da fábrica, o que ele detém? Ele detém o que a gente chama de meios de produção, ou seja, ele detém aquilo que torna possível que algum bem de consumo seja produzido. Então, por exemplo, o dono da fábrica, o burguês, ele não vai produzir essa apostila com a própria mão. Só que ele vai deter o plástico, ele vai deter a prensa para escrever isso daqui, ele vai deter, sei lá, a máquina que vai colorir essa apostila, a máquina que vai fazer essa ilustração de leão. É isso que ele tem. Ele tem os meios para que a produção dessa apostila seja possível. Isso, obviamente, se extrapola para qualquer outra coisa. Então, ele detém os meios de produção. O trabalhador, a única coisa que ele tem é sua própria força de trabalho. Ou seja, ele vende a força bruta dele, de trabalhar em fábrica, de ajeitar parafuso, esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Quem vai produzir isso daqui mesmo, a apostila, estou usando o exemplo da apostila, vai ser o trabalhador, vai ser o proletário. Então, o proletário que vai lá e vai fazer essa ilustração, o proletário que vai pegar a prensa e vai colocar essas ilustrações aqui. Então, vocês conseguem entender que isso daqui é fruto do trabalho de um proletário e não do dono de fábrica em si? E aí é o que vem. Só que isso daqui não vai ficar para o proletário. Essa apostila não é do trabalhador. Ela vai ser do dono da fábrica. E aí a gente tem um processo chamado de alienação, que é a separação
do proletário, do trabalhador, da sua produção. Então, ele vai lá, ele produz isso daqui, ele vende a força de trabalho dele, e isso daqui não fica para ele. Vai para o dono da indústria, vai para o burguês, e o burguês vai revender. Isso é o que ele chama de alienação. Entendeu? E, obviamente, meus queridos, o industrial, o burguês, ele vai ter lucro vendendo essa apostila. E o lucro dele vai ser muito maior do que ele paga para os trabalhadores. E o que acontece? O Marx fala, irmão, o proletário está fudido. Porque ele nunca vai se dar bem nessa história. Ele vai ganhar menos, sempre. Os interesses da burguesia e dos proletários são sempre antagônicos. E quem que está no poder, meus queridos? Quem que está no poder da França? Quem que está no poder da Inglaterra? A burguesia. Ou seja, o proletário não tinha voz nesse sentido. O trabalhador da fábrica não tinha nesse sentido. E além disso, ele produz, ou seja, o industrial, ele se usa da mão de obra do proletário. O proletário produz, tô falando muito proletário, mas enfim, o proletário produz os produtos. Nossa, essa frase ficou terrível. E esses produtos nem sequer ficam para o próprio trabalhador. Eles vão para o industrial. E esse industrial tem uma puta de uma margem de lucro que ele reparte muito pouco com os trabalhadores. Muito pouco. E aí, é nesse contexto que vem a famosa frase que sintetiza tudo que o Marx pregava. Operários do mundo, univos. O que ele quer dizer com isso? Olha só, eu falei para vocês, o Marx e o Engels, eles são completamente avessos ao nacionalismo. Por quê? Eles falavam, gente, nacionalismo é uma invenção, é realmente nesse sentido, gente, é uma invenção burguesa para impedir que os trabalhadores da Europa, como geral, se unam e reivindiquem direitos. Por quê? Amores, você tem... As fábricas francesas são muito parecidas com as fábricas inglesas, no sentido que o povo inglês e o povo francês trabalham 16 horas, tem uso de mulher, tem exploração, tem agressão física. Só que, qual que era a ideia do nacionalismo? A ideia de nacionalismo é, pô, pera lá, nós somos trabalhadores, mas eu sou inglês e você é francês. A gente se odeia, nossos países são rivais. E o Marx falava, irmão, para com isso, a gente tem que se unir, porque se os trabalhadores de toda a Europa se unissem e reivindicassem direitos, eles iriam conseguir mudar todo o sistema. Não adiantaria nada um único país aderir ao sistema socialista. Não adiantaria ter uma revolução de um único país. Por quê? Porque os outros iriam se unir, iam boicotar essa revolução e ela ia ser abafada. Vocês entenderam agora a frase? Então Marx falava da universalidade do proletário. A causa proletariada não está atrelada aonde você nasceu, a sua língua ou qualquer coisa. Ela é uma ideia universal. Ela abrange toda a Europa. Tudo bem? Outra coisa que eles falavam, os meios de produção... Eita, ficou desregulado aqui, peraí, gente. Ai, caralho, passou, peraí. Eita, problema. Depois eu arrumo. Os meios de produção, que é literalmente, tipo assim, o que o burguês tem, ou seja, ele tem a fábrica, ele tem o material, eles deveriam ser controlados e partilhados pelos trabalhadores, e apenas pelos trabalhadores, viu, meus queridos? E aí, o Marx falava o seguinte, olha só, a gente tem uma sociedade capitalista agora. Se os operários do mundo realmente se unirem, se o povo da Europa reivindicar direitos e tomar o poder, viu? Eles defendiam uma revolução armada, de tomar o poder. A gente vai ter um período intermediário em que vai ter a ditadura do proletariado. O que é essa ditadura do proletariado? Um governo, um Estado administrado e controlado por trabalhadores. E aí, depois desse período intermediário da ditadura do proletariado, a gente vai ter, então, uma sociedade em que não vai ser preciso um governo, em que os bens de produção vão estar distribuídos para todos e que a gente não vai precisar de uma autoridade, que é o que a gente chama de comunismo, que é uma sociedade, um socialismo, em que as pessoas não precisam mais de um Estado para se organizar. Gente, alguma dúvida? Essa porra é difícil, tipo, não é fácil. Camila, ou Cami, não sei se é o apelido. Os pensamentos de Marx só se valem para os trabalhadores da fábrica, e não para o campo. Corretíssimo. E é exatamente isso que o Bakunin, ele vai falar depois que o Marx estava errado. Tudo bem? O Bakunin é do anarquismo. Tá bom, gente? Tudo bem? Tá tudo certo? Gente, mais alguma dúvida? Se não, bora continuar, que essa aula é longa. Eu sei que tá maçante, meus queridos, mas isso é importante de verdade. Entendam. Tipo, é meio chatinho, mas realmente é importante. Vocês me perdoem. Esté, o que você não entendeu de liberalismo? Fala pra mim, tipo, qual parte que você não entendeu? Que eles eram criticados. Sim, os liberais eles eram criticados pelos socialistas. Que eles falavam, tipo assim, ó, ideal liberal e ideal social. Inclusive, gente, é assim até hoje. Direita e esquerda é muito disso.
mas, tipo assim, liberal falava, você tem os interesses individuais, ou seja, a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de, sei lá, de livre mercado, qualquer coisa assim, ela tem que prevalecer em relação aos interesses comuns. E os socialistas, eles falavam o contrário. Não, meu irmão, não é assim que funciona. A sociedade como um todo tem muito mais peso do que você. Então, o que for bem comum tem que ser sobreposto à sua vontade individual. Era isso. É isso que você está em dúvida, Esther? Aí, o Léo, o que ele falou? Só valia para os proletários? Sim, Léo, tipo, essa dinâmica de controle, de beijo de produção, sim, era só para partes proletárias. A Cami, ou Camila, eu não sei se é apelido, Camila, fala para mim, comunismo vem do socialismo, certo? E não o contrário, exatamente isso, olha só. Socialismo é a teoria. Quando você aplica na prática, você tem a ditadura do proletariado em primeiro ponto, e aí depois que você abole o Estado, aí você tem o comunismo, tá bom? Isso, gente, ó, é o seguinte, vamos lá. Ó. Socialismo é a ideia, é o conceito, tudo bem? Quando você aplica esse conceito, ou seja, os trabalhadores tomam os meios de produção, os trabalhadores, eles criam essa piriri pororó, ó, aí você tem o comunismo, tipo assim, o comunismo é o estágio final da sociedade, para o Marx, ou seja, é o que a sociedade tem que alcançar, baseado nas ideias socialistas, entendeu? Então, comunismo é uma forma de governo, quer dizer, não é uma forma de governo porque não tem governo. É uma maneira de se viver, entenderam? Socialista é todas essas ideias, tudo bem? Então, tipo assim, socialismo é o seguinte, é o pensamento em que os interesses das burguesias e dos proletários são antagônicos, é a ideia de que os trabalhadores são alienados dos seus meios de produção, é a ideia de que os operários do mundo têm que se unir. Socialismo é que a ideia de que os meios de produção deveriam ser controlados pelos trabalhadores. O que é comunismo? Quando você pega tudo isso daqui e aplica na sociedade. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Não, Léo, o socialismo utópico, ele era diferente porque ele foi criticado por diversos motivos. Então, por exemplo, tipo, por que que eu... Peraí, deixa eu arrumar aqui que tá me dando toque. Pronto, agora tá top. Por que que o Marx criticou o Owen? Porque ele era, tipo, dono de fábrica. E nesse viés aqui de interesse antagônico de burguês e proletário, não ia caber essa ideia. Por que que o Fourier foi criticado? Porque ele defendia isso aqui de falanstério. Uma organização muito complexa que não necessariamente poderia dar certo. Por que que o São Simão foi criticado? Porque, irmão, novo cristianismo que uniria espiritualmente toda a Europa. Tipo assim, se o Marx devia olhar para isso e falar, você tá de sacanagem, né, meu irmão? Então, tipo assim, eles foram criticados por causa disso. Utopia vem desse nome. Vem de porque, irmão, você tá imaginando muito, você tá noiando. E também porque, tipo assim, o Robert Owen falava mesmo de uma coisa mais de proletário e tudo mais. Mas olha só o que, por exemplo, o Saint-Simon falava. A administração feita por cientistas, banqueiros, artistas e trabalhadores. Por Marx não era isso. Por Marx era só trabalhador tem que estar, tipo, no governo. Vocês entenderam? Então, tipo, tem um monte de diferença, é um monte. É um bagulho muito complexo, gente. Tipo, é difícil mesmo. Qualquer coisa, perguntem aí. Isso, é por aí, Léo. É por aí. Tipo assim, vai variar de qual socialista utópica você pegar. Mas era mais ou menos por aí, tudo bem? Esse negócio de divisão. Era mais ou menos por aí, sim. Gente, vamos continuar então, tudo bem? Agora vem a parte legal. Agora eu vou zoar ANCAP. Nossa, eu tô muito feliz, mas enfim. Amores, peguem socialismo, guardem numa caixinha. Peguem nacionalismo, guardem numa caixinha. E peguem socialismo utópico e guardem numa caixinha. Porque agora a gente vai ver um movimento diferente. Parecido com o socialismo científico, mas ainda assim diferente. Anarquismo, tudo bem? Amores, é o seguinte, igualzinho, exatamente igual o socialismo, eles contestavam a exploração do proletário. Tanto é que o anarquismo pode ser chamado de socialismo libertário. Então, qual que é a grande diferença entre anarquismo e socialismo científico? Queridos, olhem aqui o Marx. O inferno, peraí. Uma sociedade capitalista, tudo bem. Aí, por alguma revolução aí maravilhosa da vida, os trabalhadores ascendem a um governo. Aí você tem um período intermediário chamado ditadura do proletariado, onde você ainda tem um Estado, e esse Estado, ele é administrado pelos trabalhadores. E aí, depois que a sociedade, sei lá, transcendesse, que ela se organizasse, você teria o comunismo, que é uma sociedade sem Estado. Ou seja, você tem um período intermediário. O anarquismo, ele falava o seguinte, irmão, esquece esse período intermediário, vamos derrubar o governo e cortar a cabeça, e era exatamente isso, entendeu? Então, por um anarquismo, o Estado deveria ser destruído imediatamente. Trabalhador ascendeu, trabalhador fez revolução, acabou o Estado. Era isso que eles defendiam. Além disso,
Anarquismo era contra qualquer tipo de autoridade. Então, quando a gente fala de anarquismo, a gente pensa, anarquismo é uma sociedade sem governo. Não, não é só isso. Anarquismo é contra qualquer autoridade política, econômica, religiosa, social e jurídica. Vamos por parte. Política, aquele negócio de você ter um Estado ou não. Econômica, você não tem que ter subjugação de trabalhador, você não tem que ter subjugação de proletário só porque ele é mais pobre ou mais rico, você não tem que ter essas dicotomias, essas disparidades. Era contra a autoridade religiosa, sabe, a igreja, os credos não deveriam interferir na vida das pessoas. Era contra qualquer autoridade social, ou seja, aqueles costumes tradicionais que regiam a Europa deviam ser desfeitos. Era contra qualquer autoridade jurídica. Amores, tomem cuidado com essa parte do jurídico, tudo bem? Eles eram contra a autoridade jurídica como a gente conhece hoje, ou seja, quando o Estado faz as leis que ele acha pertinente e impõe à população. Não é que no anarquismo não tivesse lei, pelo amor de Deus. Só que no anarquismo, as leis elas iam ser definidas pela comunidade, pela própria população, de maneira igualitária, de maneira horizontal e não vertical. Tudo bem? Esse é um detalhe muito importante. E aí, meus queridos, aqui vem uma coisa que eu tenho que pontuar para vocês. Assim, gente, eu brinco, tudo bem, eu brinco de verdade. Mas é por isso que anarcocapitalismo não faz um caralho de sentido quando você olha esse viés. Por quê? Abolição de todas as autoridades, inclusive a econômica. Então você não tem monetário, tipo, você não pode ter renda, você não pode ter capitalismo, porque o capitalismo, a priori, causa disparidade. E disparidade é uma coisa que não existe no anarquismo. Então, anarcocapitalismo é um paradoxo, é tipo, sei lá, entrar para fora, subir para cima, legião urbana é bom. Tipo, quando alguém fala essas coisas para você fala, mano, essa pessoa tá maluca. Como assim legião urbana é bom? Um beijo aí para todos os arcalunos que são legionários, tudo bem? Eu tô brincando com vocês, sabe? É constitucional, vocês têm todo o direito de estarem errados e gostarem de legião urbana, tá? Brincadeira, amores, vamos continuar aqui. Meu Deus, eu até perdi, até exaltei aqui no legião urbana, desculpa. Eles falavam, igual o socialismo científico, eles falavam que as diferenças sociais, ou seja, aquela divisão em classes, de aqui embaixo tá o proletário, aí aqui tá o burguês, piriri, pororó, elas deviam ser eliminadas, e a propriedade, assim como a propriedade privada, então, tipo assim, não devia, você tinha tudo comunitário, você não tinha propriedade, você não tinha Estado, você não tinha porra nenhuma. Quais são os pensadores mais importantes do anarquismo? Proudhon e Bakunin. Vamos lá, o Proudhon, ele falava de uma sociedade com uma liberdade individual, uma organização dos operários, ou seja, uma sociedade em que todo mundo era livre para fazer, tipo, literalmente o que quisesse. Tipo, não era bem assim, mas enfim, vamos colocar em grosso modo. Defendiam uma organização dos proletários, ou seja, eles tinham que se unir, assim como Marx falava, operários todo mundo univos, e essa sociedade que ele defendia não ia precisar de governo. Então, basicamente, o Proudhon é um anarquista clássico. O Proudhon, ele sintetiza todo... Oh, meu Deus do céu, inferno. O Proudhon, ele sintetiza todos esses 4 tópicos aqui. Além deles, a gente tem o russo, que é o Bakunin. O Bakunin, ele só vai acrescentar uma coisa. Ele defendia a revolta de todas as classes oprimidas, e não só dos proletários. Por quê? Gente, você tinha camponês também nessa época. Camponês se fudia tanto quanto proletário. E aí, qual que era o medo dele? O medo dele era que, quando os proletários eles tentassem tomar o poder, eles virassem os novos burgueses. Inclusive, meus queridos, vamos combinar que isso já tinha acontecido. Olha só. Você tinha a nobreza, que era hegemônica durante o período feudal, durante a Idade Média. Aí depois você tem e a burguesia, ela era oprimida, ela não tinha os mesmos direitos. E depois depois essa situação se inverte. A burguesia ascende ao poder. Só que a burguesia começa a oprimir os proletários, começa a oprimir os camponeses e se torna a nova nobreza. Ele tinha medo de quando os proletários assumirem o poder, eles começassem a oprimir os camponeses, sem entender, tipo um ciclo vicioso de opressão, piriri, pororó. Então ele falava, todo mundo aqui que é oprimido agora, todo mundo se une, bora matar gente. Tipo, era basicamente isso. Tá bom? Gente, acabamos as teorias sociais. Alguma dúvida? Essa aula é longa, desculpa, mas tá quase acabando, tá bom? Alguma duvidazinha? Entendi. Wesley, pegando o exemplo da URSS mesmo, com algumas reformas, ela chegou próxima do estágio de comunismo? Não, de jeito nenhum. Aquilo lá, gente, China, União Soviética, aquilo lá é um aborto, falando sério, tipo, puta de um estado forte, centralizado, é uma ditadura do caralho, assim, tipo, nem chegou nem perto do comunismo, assim, nossa, nada. Mas enfim, gente, se não tiver dúvidas, a gente continua. Dole uma, dole duas, dole três, vamos continuar. Gente, abri o negócio errado, peraí. Gente, tá quase acabando, juro por Deus. Eu juro. Eu sei que essa aula é meio bastante, mas tudo bem.
Ó, é o seguinte, esses foram os movimentos sociais do século XIX, tudo bem? Socialismo utópico, nacionalismo, socialismo científico, anarquismo, tá? Agora, a gente vai para uma parte muito bizarra, tipo assim, que é bem difícil não é difícil de entender, mas se vocês se perderem, fudeu, tipo, de verdade, é muito difícil tipo, você organizar na cabeça. A gente vai começar a ver as revoluções de 1830, tá bom? Depois da Revolução de 1830, a gente vai ver o bagulho mais bizarro que aconteceu na história, na minha opinião, que chama a Primavera dos Povos. Tudo bem? Eu preciso, pelo amor de Deus, vocês prestem muita atenção. É sério, senão vocês vão brisar demais. É sério. Então vamos lá. Gente, Revolução de 30 diz respeito à França. Então eu vou, antes de ir para a Primavera dos Povos, eu vou falar um pouquinho da história francesa para vocês. Então agora, esqueça tudo, tudo agora. Tipo, a gente mudou de assunto completamente agora. Esquece teoria social do século XIX, agora é outra coisa. Agora a gente vai ver a história da França. É uma coisa um pouco mais palpável. Então, gente, vamos lá. Onde a gente parou na história francesa? Vocês lembram? Com a queda do Napoleão e com o Tratado de Viena. Amores, isso foi a última coisa que a gente viu na última aula. O que foi o Tratado de Viena? Lembra que o Napoleão ele invadiu os países da Europa e depois um monte de rei? Ele depois o rei da Espanha, o Dom João VI, o Dom João VI, né? O Dom João VI ele fugiu para o Brasil. Ele, tipo assim, ele mexeu em toda a estrutura social da Europa. O Tratado de Viena ele veio para retificar essas monarquias, ou seja, restaurar as monarquias dentro da Europa. Ou seja, o rei da Espanha que tinha sido deposto, ele vai ter direito a voltar ao trono. Só que qual que é o plot twist que eu deixei para falar para vocês nessa aula? Eu não falei na outra. O Tratado de Viena, além dele fazer isso, além dele restaurar as monarquias, ele não restaura qualquer tipo de monarquia. Ele restaura as monarquias absolutistas. Então o absolutismo ele volta para a Europa depois da Revolução Francesa. Amores, prestem atenção. Não é o absolutismo igual era antes da Revolução Francesa. Não é igual o Luís XIV, que tinha poder absoluto, período de pororó. Mas é um retrocesso, tudo bem? Então você tinha uma ideia de liberdade, de liberalismo, da burguesia tendo controle dentro da França, e depois que esse Tratado de Viena, isso dá 28 passos para trás. Você volta à monarquia, e esse monarca tem bastante poder, e ele pode influenciar na política. Tudo bem? Além disso, o que o Tratado de Viena ele cria? Ele cria a Santa Aliança. Por quê? Amores, o absolutismo volta para a Europa. Você acha que o povo da França, principalmente, depois de ter decapitado tanta gente na guilhotina, você acha que eles vão ficar de boa com isso daí? Óbvio que não. Então, a Santa Aliança era um acordo entre a Prússia, a Áustria e a Rússia, que eram os três países governados por reis absolutistas. O que eles diziam? Basicamente é o seguinte: qualquer país em que tem um movimento social que lute contra o absolutismo, a gente vai se unir, esses três países se uniriam e iriam lutar contra. Tudo bem? Então,
Ora quem voltou. Gente, desculpa, velho, eu não sei o que aconteceu, mano. A luz só caiu, de verdade, tipo, foi isso. Enfim. Gente, ai meu Deus, que merda. Ai, que inferno. Saco. O iluminista chegou. Ai, meu Deus do céu, eu tô puto demais agora, gente. Vocês não estão entendendo. Ai, gente, vamos continuar essa merda então, vai. Tipo, nossa, ainda tá gravando. Puta merda, coitado de quem vai ter que ver. É, eu tô vendo agora, gravou tudo. Nossa senhora, você gravou eu xingando depois que a luz caiu? Eu fiquei muito bravo, velho. Fiquei muito triste. Gente, vamos lá, vamos continuar essa aula. Ai, meu Deus do céu. Quando dá tudo para dar errado, dá errado. Onde é que eu tava mesmo? Ah, eu tinha falado da Santa Aliança, que eles se uniram. Então, Prússia, Áustria e Rússia se uniriam para lutar contra qualquer movimento que atentasse contra o absolutismo. Então, se tivesse uma Revolução Francesa, tipo, de novo, esses três países iam se unir e descer a porrada nos franceses, entendeu? Ia ser mais ou menos isso. Então, gente, obviamente, com a volta do absolutismo, com a criação da Santa Aliança, o movimento liberal burguês, ele iria ser prejudicado. Então, tipo assim, a burguesia, ela ainda tá no controle, óbvio, ela tem mais influência do que ela tinha, tipo assim, ela tem mais influência do que ela tinha antes da Revolução Francesa, só que a influência dela agora está reduzida, está menor. E aqui a gente tem, dentro da França, a volta da dinastia Bourbon. Gente, a dinastia Bourbon é a mesma do Luís XVI, Luís XIV. Luís XVI é o cara que foi decapitado e tudo mais. Um dos irmãos dele, por algum milagre que eu não sei explicar para vocês, sobreviveu. Ele sobreviveu. E aí a monarquia é restaurada dentro da França. E a volta dessa dinastia Bourbon, essa nova dinastia Bourbon, vai de 1815 até 1830. O Luís XVIII, que é esse rei que você está vendo aqui, vai ser o primeiro rei Bourbon que vai governar a França, só que ele não vai ser absolutista, como meu Deus do céu. Ele não vai ser absolutista como todo, ele não vai ter aquele estado forte e tudo mais. Ele vai, inclusive, se submeter a uma constituição. Então, veja bem, ele tinha mais poder do que, teoricamente, ele, entre aspas, deveria ter. Gente, na França nem deveria caber monarquia, sabe? O povo decapitava rei. Só que, ainda assim, ele não era tão poderoso quanto eram os antepassados. Edu, Oi? não tá aparecendo o slide. Ah, porque eu não transmiti, porque eu sou burro. Gente do céu. Ai, meu senhor. E o Léo até avisou. Gente, quando acontecer essas coisas, tipo, eu não vejo vocês, entendeu? Se eu fizer isso de novo, liga o microfone mesmo e me falem, vocês me perdoam. Design atual. Gente, então, o movimento liberal burguês é prejudicado, volta da dinastia Bourbon, vai até 1830. O Luís XVIII, que é esse carinha que vocês estão vendo aí, bonito, ele é o primeiro, e ele vai se submeter a uma constituição. Agora, o Carlos X, gente, é bastante nome, presta atenção, porque realmente isso não se perde. O Carlos X, que é o sucessor dele, não. O Carlos X ele vai tentar endurecer o regime. E por causa disso, por ele tentar endurecer e voltar realmente aos moldes absolutistas lá do Luís XIV e tudo mais, ele é deposto. A população se revolta, principalmente a burguesia se revolta, e aí eles tiram o rei do poder. Ah, então finalmente a monarquia vai acabar na França? O cacete, a gente vai ter outra dinastia agora. Tudo bem? Amores, é o seguinte, a gente vai ter agora, ó, o Luís Felipe. O Luís Felipe, ele não é Bourbon, ele é de outra família de nobreza, tudo bem? E ele ascende ao trono no ano de 1830, que é o último ano da dinastia Bourbon na França. E ele era considerado o rei burguês. Por quê? Porque ele, teoricamente, estava comprometido a defender o interesse da burguesia. Então, mesmo em cima da nobreza francesa, ele não ia defender tipo, só os interesses dela. Ele ia fazer medida, ele ia aprovar leis que também favorecessem a burguesia. E é por isso que ele ganha esse apelido. Só que isso foi muito no papel. Porque o Luiz Felipe, ele era muito autoritário, sabe? É muito monarquia francesa isso aí. Ele era muito autoritário e ele não cumpriu essas promessas. Ele realmente tinha esse apelido e tudo mais, ele falou, ah, não, gente, vamos lá, eu vou defender o interesse da burguesia, mas isso era tudo conversa. No final das contas, ele não fez quase nada por eles e tentou até endurecer o regime, igual fez o Carlos X. E aí o que acontece? Mais uma vez, ele é deposto, no ano de 1848. E, amores, eu nunca pedi para vocês decorarem data. Nunca. Mas essa eu quero que vocês decorem. Por enquanto, tudo bem? 1848. Decorem. Vai ser muito importante mais pra frente. Então, gente, recapitulando. Monarquia restaurada. Teve voltas Bourbon. Luís XVIII. Luís XVIII era um rei top, era um rei legal. Se submete a uma constituição, então o povo controla ele. Aí ele morre e vem o sucessor dele, que é o Carlos X. O Carlos X, por outro lado, ele era autoritário. Ele era autoritário, ele tenta endurecer o regime, ele tenta pegar o poder para si, ele é deposto. No lugar dele, entra o Luís Felipe, também conhecido como rei burguês. Por que conhecido como rei burguês? Porque ele, teoricamente, defenderia o interesse da burguesia.
Só que era conversa só, ele não defendeu porra nenhuma, tentou pegar o poder para ele, também foi deposto. Olha a bagunça, velho. E aí, no lugar dele, finalmente, entra o Napoleão III. Ah, como imperador, como rei da França? Não. Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão, viu, gente? É tipo assim, o Napoleão, acho que ele teve filho, mas o filho morreu muito cedo, alguma coisa assim. Napoleão III, ele vai criar, dentro da França, o que chama da Segunda República Francesa. Ou seja, a França não é mais uma monarquia agora, é uma república, igualzinho era durante o período dos jacobinos. Lembra, meus queridos, das 3 fases da Revolução Francesa? Na segunda fase do terror, quando os jacobinos eles assumem o poder e eles criam uma república na França? Então, essa é a primeira república, a segunda república agora. Então, o que acontece? O Luiz Felipe, ele é deposto, e a burguesia se organiza e cria uma república. Tem uma votação para presidente, e quem ganha a votação, quem ganha a eleição, é o Napoleão III, que é sobrinho do Napoleão Bonaparte. Tudo bem? E aí, nesses 4 anos, ele fica assim. Só que assim, gente, o gênio Bonaparte, ele é muito difícil, entendeu? Esse ego dos Napoleão e tudo mais, eu tenho a teoria que ele é hereditário, ligado ao cromossomo X e dominante. Porque assim, o Napoleão III era igualzinho, tio. Igualzinho, tio. Ele tinha um gênio difícil, ele era autoritário, ele queria mandar, e ele queria pegar o poder para si. Então, depois de 4 anos, só 4 anos depois, que a Segunda República Francesa, ela foi decretada, ela foi promulgada, ele dá um golpe. De novo. Ou seja, gente, é realmente bagunçado, mas vocês vão entender, calma. Ele dá um golpe e cria o Segundo Império Francês. Lembrando, o primeiro império era do tio dele, do Napoleão Bonaparte, que vai de 1852 até 1870. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Durante a Segunda República Francesa, tiveram alguns avanços liberais, tudo bem? Por exemplo, o voto masculino universal, ele voltou a ser praticado na França, tudo bem? Gente, é muito detalhezinho isso daí, mas vocês lembram? Durante o governo jacobino, na Revolução Francesa, você teve a instauração do voto masculino universal. Depois que os girondinos assumem o poder no diretório, eles voltam atrás. E aí o voto volta a ser censitário, tudo bem? Então aqui, o voto... Nossa, ficou muito ruim. O voto volta a ser universal durante a Segunda República Francesa. Gente, tá uma bagunça, eu sei, tá muito jogado, mas é porque realmente é desse jeito. Esse assunto é muito difícil de entender. Mas prestem atenção que vai dar tudo certo. Então, o Napoleão III, ele aplica um golpe, tá certo? Dentro da França, e assume o poder e cria o Segundo Império Francês. Só que assim como os antecessores dele, igual o próprio tio dele, ele sofre pressão popular, porque ele não tinha um jogo de cintura tão bom, e a França estava passando por uns momentos difíceis, e além disso, estava acontecendo em toda a Europa um movimento gigantesco, que vocês vão entender daqui a pouco, tipo assim, que é muito importante, que é a Primavera dos Povos, a gente vai ver isso daqui a pouco, que vai pressionar mais ainda ele, que vai colocar ele mais ainda contra a parede. Nesse sentido, um monte de revolta estoura dentro da França, e ele é deposto. Uma coisa, tipo, essa história, meus queridos, vocês não caem muito no vestibular, então eu não vou passar para vocês como é que foi os movimentos revolucionários, como é que ele foi deposto e tudo mais. Só vou deixar essa imagem aqui para vocês do lado, para vocês verem que o pau comeu, e vou falar da Comuna de Paris, que basicamente é o seguinte, meus queridos. Como a França, os franceses estavam cansados, principalmente os franceses proletariados, os franceses trabalhadores, eles estavam cansados dessa troca de governo o tempo todo, de golpe atrás de golpe, eles falaram, irmão, chega, é o seguinte, pau no cu de vocês, a gente vai pegar a cidade de Paris, vai cercar ela e ela vai ser independente da França. É aí que surgem as comunas. A primeira delas foi a Comuna de Paris, que ocorreu em 1871. Basicamente é o seguinte, gente, os proletariados, eles ascendem a um poder, tomam o controle da cidade e criam um governo proletariado, tipo, aos moldes da ditadura do proletariado que o Marx falava. Então os trabalhadores, eles tomam o poder da cidade de Paris. É simplesmente isso, tudo bem? Obviamente a Comuna de Paris, ela é completamente massacrada depois, tipo, todo mundo foi bem feio, inclusive, foi um massacre bem forte e tudo mais, mas isso aconteceu, gente, isso aconteceu de verdade, tipo, os trabalhadores tomaram o poder da cidade e fecharam a cidade e falaram, irmão, pau no cu de vocês, a gente não obedece governo nenhum e é nós, e foi isso, basicamente isso. Talvez, não sei, se tivessem dado mais tempo para eles iam caminhar para um comunismo, não faço a menor caceta de ideia, tudo bem? Gente, recapitulando, deixa eu ver que horas são, dá tempo. Recapitulando, eu sei que tá chato, eu sei que tá, tipo assim, mas não tem jeito de passar isso sem ser dessa maneira, tudo bem? Amores, rapidinho. Voltou a dinastia Bourbon, ascendeu o primeiro rei, Luís XVIII. Luís XVIII era legal, morreu, entrou o Carlos X. Carlos X, diferente do antecessor dele, ele é autoritário, ele tenta endurecer o regime, ele é deposto. Acabou a dinastia Bourbon aí. Entra no lugar dele o Luís Felipe, que tinha a promessa de ser um rei burguês, que ia defender o interesse da burguesia, tudo conversa,
tentou endurecer o regime também, tentou ficar autoritário, foi deposto. Quando ele foi deposto, acabou por um breve momento a monarquia na França. Começa a Segunda República Francesa, e quem é eleito presidente é o Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte. Nesse período da República Francesa, aconteceram algumas melhoras, alguns avanços, por exemplo, a reinstauração do voto universal, só que o Napoleão III, egocêntrico do jeito que ele era, ele toma o poder da França de novo e começa o Segundo Império Francês, que vai de 1852 até 1870. Nesse cenário, ele sofre muita pressão popular, por causa, principalmente, da situação em que a França se encontrava, da Primavera dos Povos e dos novos movimentos sociais. Porque, vamos combinar, gente, para um socialista, para um anarquista, é inconcebível que ainda exista uma monarquia. Então, todos esses fatores da França começaram a colocar o cara contra a parede. Colocaram, até que surgiram os movimentos de guerrilha. Surgiram os estopins. Entre eles, o mais importante é a Comuna de Paris, onde os trabalhadores da cidade tomam o poder do governo, fecham ela e falam: pau no cu de vocês, a cidade é independente. E quem manda agora é o proletário. Tá claro. Gente, tá tudo bem? Vocês entenderam? É difícil, eu sei. É chato, eu sei, mas é isso daí. Wesley perguntou: sobre o retorno da monarquia na França, o rei tinha poder moderador ou se assemelhava a uma monarquia parlamentarista britânica? Wesley, é o seguinte: não é parlamentarismo, porque não era o parlamento que controlava o rei, era a Constituição. Entendeu? Então tem essa diferença. Não era bem. Edu, isso da monarquia era que nem os déspotas esclarecidos? Era, tipo, principalmente o Luís XVIII, ele vai tentar se adequar a algumas normas do iluminismo e tudo mais para evitar revolta. Mas Carlos X vai cagar para isso, enfim. Gente, tá tudo bem até aqui? Vocês conseguiram entender? Eu sei que é difícil, eu sei mesmo. Tipo, vocês vão ter que voltar nos slides depois para tentar entender toda essa bagunça que foi a França, toda essa bagunça que foram esses movimentos. Mas até agora, tá tudo bem? Edu, fala novamente da Comuna, por favor. Wesley, é o seguinte, por causa desse tanto de golpe que estava acontecendo na França, algumas pessoas elas começaram a fazer movimentos contra o governo. E aí surgiram as comunas. Comuna basicamente é o seguinte: os trabalhadores de diversas cidades francesas, a primeira delas foi Paris. Então, por exemplo, Paris, Marselha, Lyon, eles falavam o seguinte: a gente não compactua com o que está acontecendo no país. A gente não compactua com o governo vigente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar a cidade. A gente vai tomar a cidade. Os trabalhadores falam isso. A gente vai tomar a cidade e instaurar um governo próprio, influenciado pelos moldes socialistas do Marx, influenciado pela ditadura do proletariado e aquele negócio que a gente sabe. Então, isso é comuna. É quando os trabalhadores tomam a cidade tomam o poder de uma região, nesse caso de uma cidade, instauram um governo próprio lá, alheio ao governo da França. Entendeu? É exatamente isso. Então, tipo assim, o governo da França, por muito tempo, perdeu o controle da cidade de Paris. Perdeu o controle da cidade de Marselha. Quem mandava lá dentro eram os proletários. Tudo certo, gente? Tá tudo ok? Qualquer coisa, a gente vai para a última parte da aula, que é a mais difícil, tipo, de vocês estruturarem na cabeça de vocês. Porque, querendo ou não, gente, isso tudo que eu falei para vocês aqui é meio chato, mas é decoreba. Tipo, é bem fácil de vocês estruturarem, quando vocês fazem um resuminho, fazem um esquema e tudo mais. Agora, essa porra aqui vai dar trabalho, mas enfim. Gente, então vamos lá. O que acontece? Não, eu vou fazer diferente. É o seguinte, eu tinha guardado essa imagem pro final, que eu tinha feito para vocês. Deu um trabalho filha da puta fazer isso daqui, porque eu sou tecnoburro. Mas enfim, gente, é o seguinte. Aconteceu, durante o século XIX, um evento social bizarrésimo, que assim, tem estudo até hoje para entender por quê, de onde isso surgiu, chamado Primavera dos Povos. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês o que seria uma primavera. Gente, basicamente é o seguinte. Eu vou falar em linguagem poética mesmo, foda-se, porque é um pouco mais fácil. Imaginem um povo oprimido. E nessa opressão, e nessas mudanças, e nessa força que estão fazendo contra ele, surgem novas ideias, surgem novas reivindicações, e depois de um longo inverno do autoritarismo, tem o sonho de uma primavera. Sabe? Ficou desse jeito, mas enfim, é mais ou menos isso, tá certo? Então você tem, dentro do século XIX, características tão singulares, tão essenciais, que elas fomentaram diversos movimentos de reivindicação, diversos movimentos. Então, essa é a primavera dos povos. A primavera é quando você tem uma mudança social
a nível global. Global no sentido tipo, de cultural. Tipo, a Primavera dos Povos foi mais restrita à Europa, mas assim, aconteceu. É isso, uma primavera é quando você tem uma mudança completamente de paradigmas. Vejam bem, não é uma revolução, não é só uma revolução. É uma revolução de caráter quase universalista. É uma coisa que abrangeu todos os países da Europa. Sabe? É um bagulho bizarro, de verdade, falando isso, tipo, é muito estranho. Mas vamos lá. Gente, eu quero que vocês entendam. Eu fiz esse esqueminha para vocês, para ficar o mais didático possível. Porque é difícil entender isso. Não é fácil entender a Primavera dos Povos. Porque um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é muito difícil a gente organizar na nossa cabeça. Mas vamos lá. Amores, é o seguinte. Você tem a Europa. A Europa estava dominada outrora pela burguesia, mas os ideais da Revolução Francesa, os pensamentos iluministas, eles trocam, invertem isso. E agora você tem uma representação um pouco mais popular dentro da Europa. Você tem a burguesia, que é uma parte maior do povo, estando no poder. Mas isso não era o suficiente. Os proletários, os camponeses, continuaram sofrendo. E para essas pessoas em específico, essas pessoas que trabalhavam em fábrica, essas pessoas que eram exploradas outrora pela burguesia, pela nobreza, continuavam sendo exploradas. Então, para essas pessoas, de que adiantou a Revolução Francesa? Para essas pessoas, de que adiantou a guilhotina? De que adiantou o diretório? De que adiantou essas coisas? Elas ainda não tinham conquistado tantos direitos quanto deveriam conquistar. Para essas pessoas, ainda eram negadas as coisas básicas. Para essas pessoas, o iluminismo não chegou. Entenderam? Isso é muito importante. Você tem, então, esse é o primeiro ponto da Primavera dos Povos. Você tem a Revolução Francesa, e aqueles ideais do iluminismo de liberdade, igualdade e fraternidade não estavam sendo aplicados na prática. E o povo que oprimido demandava isso. Eles falavam, eu quero ser igual a todos. Tudo bem? Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem a segunda Revolução Industrial. E mais do que nunca, os trabalhadores estavam sendo oprimidos. Você tinha uma opressão forte dos camponeses durante a época do feudalismo, durante o começo da Era Moderna, mas durante a Revolução Industrial, cara, isso ganha outro patamar. Jornadas de trabalho de 20 horas, exploração infantil, exploração da mulher, arbitrariedades, castigos físicos, tudo isso causava um sentimento de insatisfação muito grande dentro da população. E esse movimento de insatisfação, dessa exploração dos proletariados, surgiram as novas teorias sociais, que estavam tentando trazer uma amenização para isso. É daí que surge o socialismo científico, é daí que surge o socialismo utópico, é daí que surge o anarquismo. São ideias que estavam tentando revolucionar a sociedade para acabar com toda essa exploração. Outra coisa, surge o nacionalismo dentro do século XVIII. A gente viu isso, aquela ideia, aquela exaltação da pátria, aqueles movimentos de unificação, aquela identificação com o seu próximo e tudo mais. Isso também vai ser muito importante. E, por último, o estopim da Primavera dos Povos. Durante os anos 1845, 1848, a gente tem uma safra muito ruim na Europa de batata. Gente, basicamente é o seguinte, batata, eu não sei se vocês sabem, mas tipo assim, vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo minha tela, né? Tipo, agora deu um cagaço gigantesco. Vocês estão, né? Eu tô compartilhando a tela inteira. Estão vendo, sim. Ufa. Sim, sim. Que susto, gente, pelo amor de Deus. Imagina, eu tô falando 1h30 e vocês não estão vendo esse negócio, mas enfim. Batata, gente, é uma raiz nativa daqui, nativa das Américas. Só que o qual é o seguinte, a batata cresce em quase qualquer lugar. O solo é uma merda, é ácido, sei lá, tem qualquer coisa no solo, a batata cresce. Então, qual que é o rolê? Os exploradores, os portugueses, espanhóis, quando eles chegaram aqui nas Américas e viram essa batata, eles falaram, puta, isso vai ser bom. Por quê? Porque as terras da Europa têm partes que são inférteis. E durante o inverno, tipo, um monte de plantação podia morrer, podia ter onda de fome. Então, a batata eu tô falando batata 1 milhão de vezes, deve estar engraçado, mas enfim. A batata era fonte de alimentação primária para toda a Europa. Por quê? Porque ela crescia em tudo quanto é lugar. Por exemplo, as terras da Alemanha não são muito férteis. Só que a porra da batata crescia lá. Por quê? Porque batata planta em qualquer lugar. Faz experimentar em casa pra você ver se esse negócio não cresce, não. Mas, enfim. Só que, por algum motivo, em 1845, 1848, você teve uma safra muito ruim e você teve a fome generalizada na Europa. Amores, tentem entender tudo isso. Essas coisas não necessariamente têm uma conexão entre si. Mas quando você coloca tudo isso junto, elas convergem para a Primavera dos Povos. Então, basicamente é o seguinte, você tem o sentimento nacionalista, vamos lá, vamos colocar aqui, fazendo gesto. Você tem o sentimento nacionalista, você teve a Revolução Francesa, aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que todos almejavam. Você tem a exploração do proletário, você tem a jornada de trabalhos longas, você tem
os castigos e tudo mais. E atrelado a essas explorações, você tem as novas teorias sociais. Você tem gente reivindicando anarquismo, você tem gente reivindicando socialismo utópico e científico, e você tem a fome na Europa. Todos esses fatores, mesmo que separados, mesmo que, entre aspas, independentes entre si, convergem para a Primavera dos Povos, que é esse movimentinho aqui lindo que vocês estão vendo aqui. Tudo isso daqui, todos esses sentimentos vão para a Primavera dos Povos. E a partir desse momento, olha assim, amores, o que eu quero entender? Tudo isso daqui foi responsável diretamente para essas coisas. E o mais bizarro, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E é por isso que é tão difícil da Primavera dos Povos. Porque a nossa aula, meus queridos, querendo ou não, ela é de um modelo muito antigo, muito arcaico de educação. Então, na próxima aula, a gente vai ver unificação italiana e unificação alemã. Quando a gente estiver vendo a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver pan-eslavismo, a gente vai ver o Império Austro-Húngaro, a gente vai ver a abrandação de monarquias. Só que tentem entender. Tudo isso daqui derivou da Primavera dos Povos e, consequentemente, de todo esse sentimento de insatisfação, de todos esses sentimentos, e eles aconteceram ao mesmo tempo. Bem, isso é muito importante. Foi um movimento social bizarro que acarretou, transformou toda a Europa. Gente, daqui a pouco eu volto nesse modelo de novo. Vamos acabar a aula. Então, foi isso a Primavera dos Povos. Eu acho que ficou um pouquinho mais claro para vocês. Então, vamos lá. Teve a Revolução Francesa, igual eu coloquei para vocês, ideias de liberdade, exploração da classe trabalhadora por causa da Segunda Revolução Industrial, o nacionalismo do começo do século XIX e as novas doutrinas sociológicas derivadas da exploração dos proletários. Você tem uma fome causada pela péssima colheita das batatas e tudo mais, que foi o estopim da Primavera dos Povos, que aconteceu em 1848. Cadê meu mouse? Aqui. Amores, lembra que eu falei para decorar essa data? Pois é. É por causa disso. Foi um movimento que abalou completamente a estrutura social de todas as Europas. Amores, nesse mapa que vocês estão vendo ao lado, cada foguinho desses é onde teve uma manifestação popular. É onde teve uma reivindicação de direitos. Tudo bem? Então, olha isso, gente. Ó, França, a Alemanha não existia ainda, mas Império Austro-Húngaro, a Itália, que ainda não estava unificada, aqui a parte mais norte da Rússia. Gente, assim, é gigantesco, é uma coisa inconcebível pra gente. Outra coisa importante, característica importante da Primavera dos Povos, você teve, pela primeira vez, em muito tempo, um protagonismo das massas. Por quê? Quem sofria de exploração aqui era o proletário, e o proletário não tinha muito direito político. Ele não teve o protagonismo que os burgueses tiveram, que a nobreza teve. Então, pela primeira vez na história, você teve revoluções encabeçadas pelas massas, e, em alguns casos, pelos próprios proletários, inspirados nas ideias sociológicas do Marx, do Engels e tudo mais. Outra coisa muito importante, amores, você teve uma variedade de reivindicações, algumas contraditórias entre si. O que eu quero dizer com isso? Amores, é o seguinte, o separatismo no Império Austro-Húngaro é completamente avesso ao abrandamento das monarquias. Por quê? É o seguinte, o que eu quero dizer com tudo isso é que essas características, esses acontecimentos, por mais que eles foram simultâneos, no sentido que eles aconteceram ao mesmo tempo, eles não necessariamente eles eram iguaizinhos. Eles podiam, um demandar uma coisa, outro demandar outra coisa completamente diferente. Tudo bem? Então, você teve movimentos completamente diversificados na Europa. Você teve movimento anarquista, você teve movimento socialista, você teve movimento nacionalista. Então, a unificação italiana e a unificação alemã são movimentos nacionalistas. Tá certo? Só que dentro da França, por exemplo, você teve a Comuna de Paris. A Comuna de Paris é derivada principalmente da Primavera dos Povos. E a Comuna de Paris é de caráter socialista. Sendo de caráter socialista, eu falei para vocês, o Marx odiava o nacionalismo. Ele falava que era uma coisa que entorpecia as pessoas. Vocês entenderam agora o que quer dizer tudo isso, a Primavera dos Povos? A bagunça que é tudo isso? É um sentimento de insatisfação generalizada. Mas os resultados dessa insatisfação não são os mesmos. E eles vão ser inspirados por outros fatores. E não vão ser, de maneira alguma, idênticos. Tá bom? Gente, tá acabando a aula. Eu sei que tá dando tempo de vocês. Por fim, alguns resultados que eu vou trazer para vocês. Unificação da Alemanha e da Itália, que a gente vai ver na próxima aula. Até então, Itália era uma expressão geográfica e a Alemanha era dividida em um monte de principado.
você tem a segunda coisa, você tem a atenuação de monarquias rígidas e tradicionais, como era o antigo Império Austro-Húngaro, que ainda seguia aqueles moldes absolutistas, autoritários, que era aquela coisa enrijecida ainda, elas abrandam. Terceiro ponto, você tem um alcance quase mundial. É óbvio que essas revoluções se deram de maneira mais intensa na Europa, mas no Brasil você tem a Revolução Praieira, que vocês vão ver em História do Brasil, na frente e tudo mais, que foi completamente influenciada também pela Primavera dos Povos. E por fim, uma coisa que realmente é fato, não sou eu que estou falando, mas enfim, você tem o fracasso do movimento socialista. Gente, a Comuna de Paris vai fracassar, ela vai ser completamente destruída. E todos os outros movimentos também. Então, assim, por mais que eles tivessem acontecido, eles foram completamente supridos, completamente rebatidos pelas classes burguesas liberais. Tudo bem? Então, recapitulando, gente, só um segundo. Você tem, só mais uma coisinha. Você tem todos esses sentimentos, todos esses fatores que não têm uma conexão entre si. Não uma conexão óbvia entre si, mas eles convergem para um sentimento único de insatisfação dentro do povo da Europa e do povo da Europa como um todo. Desse sentimento de satisfação começa a Primavera dos Povos, um movimento que eclodiu em diversos lugares diferentes da Europa. E é desse sentimento de insatisfação que vão surgir todos esses fatores. Obviamente, meus queridos, pelo amor de Deus, não vão fritar tentando decorar tudo isso, pelo amor de Deus. Eu coloquei aqui só para curiosidade de vocês, para vocês entenderem como isso foi geral. Você teve a unificação italiana, você teve o pan-eslavismo, que é um sentimento nacionalista eslavo que queria um país eslavo unificado, uma grande Sérvia, a gente vai ver isso na Primeira Guerra Mundial. Você teve a unificação alemã. Você teve um movimento separatista dentro do Império Austro-Húngaro, gente, lembrando o nome, Austro-Húngaro, Áustria-Hungria. Só que a Hungria foi dominada à força. Então a Hungria queria ser independente, assim como a República Tcheca, que também era parte do Império Austro-Húngaro. Não era república nessa época, mas enfim, a região da Tchequia. Você teve abrandamento das monarquias, você teve reivindicações na França, que é a Comuna de Paris, que é a deposição do Carlos X e tudo mais. E você teve a independência da Bélgica, da Holanda, ou seja, todos esses movimentos aconteceram ao mesmo tempo e derivados do mesmo fator, que é a Primavera dos Povos. Tudo bem? Gente, difícil de entender, mas tá tudo bem? Vocês conseguiram entender bonitinho? A Camila, é tipo a Primavera Árabe de 2010? Camila, a Primavera Árabe é derivada da Primavera, não derivada tipo, diretamente da Primavera dos Povos, mas o nome Primavera Árabe veio justamente por causa disso, porque foi um movimento que tomou todo o mundo árabe, todo o Oriente Médio, e aconteceram diversas mudanças. Tudo bem? Volta, Léo. Qual slide que você quer? Esse daqui? Responde aí e depois eu volto lá. É aquele lá? O outro, beleza. Eu sei que é pra ser rápido. Gente, qualquer coisa, mais alguma dúvida? Tipo, vocês entenderam? Eu sei que essa aula foi maçante. Não foi a melhor aula que eu dei pra vocês, de verdade, tipo, em questão de ser legal e tudo mais, mas eu espero que tenha ficado didático. Esse assunto não é tão legal assim de estudar, tipo, é bem maçante, é bem detalhinho, é bem decoreba, mas eu espero que vocês tenham entendido. Vocês entenderam? Isso é importante. Vocês entenderam a matéria? Eu sei que é chato, mas tipo, não é legal ter 1h30 sobre esses negócios abstratos, mas vocês conseguiram compreender o conteúdo? Aí coloquem no chat, que daqui a pouco eu saio desse slide e coloco lá para vocês. Deixa eu olhar o chat. Léo, qualquer coisa, os slides... Gente, qualquer coisa, os slides, eles estão no... o resuminho. Léo, eu vou colocar ele no Drive, aí vocês podem olhar por lá, tudo bem? Gente. Peraí, sim. Edu, coloca lá outro slide. É esse daqui, né, Léo? Coloco sim, pode deixar tranquilo, eu vou colocar. Só uma dúvida no início da aula. Os países ditos comunistas, como Cuba e China, são assim chamados por se inspirarem nas ideias marxistas. Contudo, esses países sequer poderiam... Espera aí, gente, eu vou parar de transmitir, porque já tá dando 1h30 de gravação. Gente aí que está assistindo a aula gravada, desculpa, viu? A energia caiu, mas um beijo, um queijo, fiquem bem, fiquem em casa, até mais, tá?